Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco. Vamos, então, dar sequência ao livro de Malaquias. Provavelmente hoje nós terminaremos o livro, capítulo 4. São apenas 6 versículos que a gente vai trabalhar hoje, porque o capítulo ele tem 6 versículos. O tema do capítulo 4, antes da gente fazer a leitura, é o dia do Senhor, ou seja, Malaquias está profetizando a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, a vinda do Messias, e então vamos ver como Malaquias profetiza este dia do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, então, a palavra de Deus, no livro de Malaquias, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao 6, e depois nós iremos de versículo a versículo, analisando, estudando esta palavra. Então, vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem, por favor, nas suas Bíblias. Vamos lá. Pois, eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Muito bem, vamos orar para que Deus nos ilumine nessa manhã. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui, estamos agradecidos porque Tu preparastes esse dia e esta lição, Senhor. O Senhor nos deixou essa mensagem de Malaquias que toca nosso coração hoje, Senhor. Agradecemos, Senhor, e que tudo que for dito aqui seja do Seu agrado, Deus. Que o Seu Santo Espírito nos ilumine e abra nosso coração para que possamos entender a Sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, meus amados, vamos... Então, este capítulo, esses 6 versículos, eles mostram, então, no versículo 1, fazendo um apanhado geral do capítulo, no versículo 1, Malaquias vai tratar da justiça de Deus sobre os ímpios, sobre os não salvos, que Malaquias, então, está profetizando, então, a justiça de Deus sobre os ímpios. No versículo 2, Malaquias profetiza a justiça de Deus para os santos, para os salvos, fazendo esta diferença entre como Deus agirá com os ímpios e como Deus agirá com os santos. E no versículo 3, Malaquias, então, deixa bastante clara esta separação entre os ímpios e os santos, tá? Então, que haverá uma separação, os ímpios e os santos não serão misturados, tá? Hoje, nós vivemos misturados, vivemos num mundo, os ímpios e os santos, e mesmo até na igreja pode haver, então, essa confusão entre ímpios e santos nos mesmos lugares. No versículo 4, Malaquias, então,
dá um conselho aos santos para que eles conheçam a palavra de Deus, para que eles se aprimorem na palavra de Deus. No versículo 5, Malaquias profetiza a vinda antes do Messias, o ministério de João Batista. Então, no versículo 5, Malaquias está apontando para o próximo profeta que virá depois dele, ele que era o último profeta do Antigo Testamento, o penúltimo, porque João Batista foi o último. Então, ele está apontando para João Batista. E ele está apontando também, no versículo 6, um avivamento representado por João Batista antes da vinda de Cristo, preparando, então, o Israel para a vinda do Messias. Mas, basicamente, este seria o resumo deste capítulo. Então, agora a gente vai ponto por ponto, tentando analisá-lo um pouco mais. Então, este capítulo 4 de Malaquias, deixa eu passar aqui. O capítulo 4 de Malaquias, então, ali está, nos slides está a sequência da apresentação, tá? Então, vocês podem acompanhar ali. Então, o capítulo 4, ele conclui o julgamento de Deus sobre o seu povo. Lembremos que todo o livro de Malaquias, ele foi escrito como se fosse um julgamento. Então, Deus julga os sacerdotes, Deus julga o seu povo, e ali, no capítulo 4, então, é a conclusão desse julgamento. Um pouco antes, ali em Malaquias 3, se você pode, então, abrir sua Bíblia ali em Malaquias 3, um pouco antes, o povo vai afirmar para Deus que era inútil servir a Deus, que servir a Deus não representava nada, pois eles vão dizer o seguinte para Deus: pois Deus se agradava dos soberbos, dos impiedosos, dos perversos. Então, o povo está dizendo para Deus que a justiça de Deus não existe. Que, na verdade, além da justiça de Deus não existir, dele não punir os impiedosos, os ímpios, o povo está dizendo que, além dele não punir, ele se agradava dos impiedosos, certo? Ele se agradava, ele tinha prazer nos ímpios. Então, se vocês forem ler ali, vamos ler ali o capítulo 3, versículo 13 a 15, vai dizer o seguinte: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vos dizeis, que temos falado contra ti? Então é a mesma estrutura. Deus aqui acusando o povo de falar palavras duras contra o Senhor, de blasfemar contra Deus. E o povo, naquela atitude, então, de não saber o que está acontecendo, diz: mas o que eu tenho falado? Eu falado alguma coisa contra o Senhor? Não, eu não tenho falado nada, certo? E aí Deus vai, então, falar para o povo: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Então, o povo estava blasfemando contra Deus, dizendo: é inútil servir a Deus. O que aproveitou eu cuidar dos mandamentos de Deus, de guardar os mandamentos de Deus, se me acontece isso? Se está me acontecendo isso? Bem, isso... E aí, continua aqui: ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, o povo, então, estava apontando para Deus que os impiedosos eram mais felizes e tinham o benefício de Deus e eles não. Então, esse julgamento aqui do capítulo 4 está sendo concluído
desta acusação do povo de Deus. E aqui Deus está mostrando: eu sou um Deus da justiça, e eu vou demonstrar minha justiça a vocês. É isso que Deus está dizendo nesse capítulo 4. Haverá a justiça de Deus. E aí, e como essa justiça vai se expressar? Como que Deus vai demonstrar a sua justiça a esse povo que está dizendo que Deus não é justo? Aí que vem a questão. Deus vai expressar sua justiça no dia do Senhor, na vinda do Messias. Tá? É através do Messias que Deus vai, então, mostrar a sua justiça à terra. E como será esse dia? Como será esta vinda de Cristo ao mundo? Como será? Então, Malaquias então vai profetizar sobre a vinda de Cristo, tá? E então, capítulo 4, esses 6 versículos, é uma profecia sobre a vinda de Cristo. Mas, meus irmãos, não estava claro, nem para Malaquias e nem depois para João Batista, mesmo para João Batista, como seria a vinda do Messias. Se ele já viria com fogo, já enviando os ímpios para o inferno, como seria a vinda do Messias? Se ele seria um rei político, primeiramente, fazendo com que a nação de Israel prosperasse e abatesse os seus dominadores? Como seria a vinda do Messias? Então, Malaquias, ele expressa aquilo que Deus revelou. Tá? Ele está expressando aquilo que Deus revelou. Deus não revelou tudo, né? Então, ele não tinha como saber todas as coisas, como seria a vinda do Messias. Assim como, talvez, é claro que nós também não sabemos como será a segunda vinda de Cristo. Nós sabemos que ele virá, temos algumas informações no livro de Apocalipse, algumas, digamos, controvérsias sobre essa vinda, né? Mas a gente não tem certeza sobre tudo o que acontecerá. Nós não temos certeza, nós temos algumas informações de como é a glória, como é o céu, nós temos algumas informações, mas a gente não tem, digamos assim, a informação completa. Não está tudo dito. Certo? Deus revelou algumas coisas. Então o que a gente vai encontrar nesse capítulo 4 são algumas informações reveladas por Deus. Certo? Vamos encontrar, digamos, Malaquias não sabia todos os detalhes da vinda de Cristo. Até mesmo João Batista não sabia. Porque se vocês forem lembrar, João Batista manda os seus seguidores ali mais próximos perguntarem a Cristo: é você o Cristo ou devemos esperar um outro? Né? E Cristo, falando sobre os seus milagres, sobre aquilo que ele estava fazendo, mais ou menos deixa claro: sim, sou eu. Mas, como João Batista não tinha todas as informações como seria a vinda do Messias, ele mandou perguntar: é você o Messias que nós aguardávamos? Então, meus amados, não estava claro no Antigo Testamento como seria a vinda do Messias. Tá? Não estava assim, estava claro que ele viria, que ele já tinha sido profetizado várias vezes. Malaquias aqui está profetizando a vinda do Senhor também, mas não tinha ali todos os detalhes. Então, seria Jesus um líder político? Ele já condenaria os ímpios à destruição? Ele já condenaria na primeira vinda? Né? Então, como hoje, né, há algumas dúvidas de como se dará o retorno de Cristo, certo? Nós temos clareza que Cristo voltará, mas não temos assim todos os detalhes, como será nosso galardão, por exemplo.
Temos informações de que teremos um galardão, mas o que será efetivamente o galardão do céu? O que é efetivamente acumular tesouros no céu? A gente não sabe exatamente sobre isso, certo? Assim, nós não temos uma nitidez ali intelectual sobre isso. Nós sabemos que alguma coisa maravilhosa nos espera com a vinda de Cristo, mas a gente não tem assim uma clareza total sobre como será. Vamos continuar aqui, então, no versículo 1. A justiça de Deus sobre os ímpios. Então, veja lá o que Malaquias está falando, está profetizando no versículo 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Veja, meus irmãos, que da acusação lá que nós vimos, de que Deus não é um Deus justo, Deus está dizendo o seguinte: não, haverá a justiça sobre os ímpios. E que informações, que ideias a gente pode tirar desse versículo? Uma primeira que muito importante é que Deus é soberano e que no devido tempo irá julgar a todos, certo? Nós não conhecemos o tempo de Deus, nós não sabemos exatamente qual é o tempo que Deus predestinou para julgar a terra, julgar a todos. Nós sabemos que ele irá julgar, mas o momento exato nós não sabemos. E o que o povo de Israel estava blasfemando era contra a soberania de Deus. Era contra Deus ser soberano. Nós não sabemos exatamente quais são os planos de Deus. Então, nós podemos ver aqui na terra, nossa, mas como esse acontecimento é injusto, como Deus permite que tal coisa aconteça. Mas se Deus permitiu que tal coisa acontecesse, é porque Ele tem um plano sobre aquilo. Ele tem um objetivo sobre aquilo, que nós não sabemos, nós não conseguimos perscrutar todo o entendimento de Deus. Então, meus irmãos, o que nós podemos entender desse versículo? Que o Evangelho, que a palavra de Deus, e o Evangelho com a vinda de Cristo já é a justiça de Deus na terra. O próprio Evangelho é a justiça de Deus. Pois este Evangelho de Cristo, a vinda do Messias, ele já separa os justos dos ímpios. O Evangelho, a pregação da palavra faz essa separação. Lembre lá da parábola do semeador, onde a semente vai dar frutos e a semente que não vai dar frutos. O evangelho pregado já é a justiça. Deus já está separando os ímpios, os salvos dos não salvos. Já está sendo feita essa separação. Aqueles que foram predestinados para a justiça, dos que foram predestinados para a perversidade, conforme a graça de Deus. Deus é soberano. Então, meus irmãos, quando Malaquias diz, pois eis que vem o dia, vem o dia, que dia? O dia que o Messias viria à terra, e esse dia já trouxe um juízo sobre a terra. Ele já separou os ímpios dos justos, já está separando os salvos dos não salvos. Então, meus irmãos, veja aqui as imagens que há nesse versículo. Imagens de uma fornalha, de um fogo. E como Cristo... Ela é usada para purificar, não é? Isso, tem no próprio Malaquias essa imagem do fogo para purificação. Mas aqui
esse fogo é para consumir realmente, é para acabar com os ímpios, não para não. O fogo, claro, o fogo tem a imagem da purificação, essa imagem é usada em outros versículos, mas aqui a imagem da fornalha é de justiça, é de consumação. É. Exato, essa fornalha é abrasador, que os perversos vão queimar como ali o combustível daquela fornalha, serão como restolho. Tá? Então é uma fornalha bastante... não é essa fornalha digamos, da purificação dos santos, mas a fornalha, então, da condenação. Tá? E aqui, Jesus utiliza esta imagem do fogo muitas vezes no seu ministério, certo? Os lançará o fogo e haverá ranger de dentes, né? Haverá choro e ranger de dentes. Então, essa imagem do fogo, desse fogo consumidor, é usada muitas vezes no ministério de Jesus. Além disso, a imagem dessa planta seca, essa planta que não tem mais nem raiz nem ramo. Então, digamos, os perversos estão aqui na terra, estão brotando, estão assim uma planta frondosa, imagina assim aquela planta frondosa, mas no dia do Senhor essa planta secará e ela não deixará nem raiz nem ramo. Tá? Então, essa é a imagem que Malaquias utiliza. Então, as obras dos perversos, elas não terão continuidade, elas findarão, elas acabarão. Tá? Meus amados, essas são as mesmas imagens, são imagens muito parecidas, então, com aquelas que Jesus utiliza no Sermão do Monte. Tá? Então, vamos abrir nossas Bíblias ali em Mateus, capítulo 7, versículo 16 a 19. Capítulo 7, versículo 16 a 19. Então, veja, Jesus utiliza essas imagens aí da planta e do fogo. Vamos ver ali, ó, versículo 16. Pelo seu fruto os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, veja que Cristo está, de alguma forma, aqui, utilizando, então, essas mesmas imagens que Malaquias utilizou na sua profecia. Tá? Haverá uma justiça, haverá, então, os ímpios, eles não prosperarão, e eles serão lançados ao fogo. Meus amados, vamos continuar então agora no versículo 2. Então, no versículo 2, agora aqui, a justiça de Deus para os santos. Deixa eu só voltar aqui. Então, vamos ler ali o versículo 2. Mas... para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então, meus irmãos, essa mensagem é para aqueles que temem a Deus e perseveram mesmo diante do ambiente social hostil. Veja que na época do Malaquias, como a gente já falou já, né, nessas aulas sobre Malaquias, o povo judeu vivia num ambiente social bastante difícil. Eles estavam sendo dominados pela Pérsia, eles não tinham um governo, havia, então, digamos assim, muitos problemas sociais, muita opressão,
os homens estavam ali deixando as suas esposas para casar com esposas gentias, isso daria todo o problema com a criação dos filhos. Então, tudo isso Malaquias aponta no seu livro. E veja o seguinte, olha, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Então, aqueles que perseveram no temor a Deus, para esses nascerá o sol da justiça. Então, meus irmãos, nós também vivemos assim um ambiente social que não é influenciado mais pela cultura cristã, cada vez mais nós somos diferenciados, né, da sociedade abrangente, certo? Cada vez mais as nossas diferenças são mais visíveis entre nós e o restante da sociedade, a nossa mentalidade, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós fazemos no dia a dia são cada vez mais diferentes. Então, meus irmãos, nós vivemos, em alguma medida, um ambiente hostil, um ambiente social hostil. E nós somos chamados aqui por Malaquias a perseverar nesse ambiente, a perseverar no amor a Deus, no temor a Deus. Então, veja que as imagens que o profeta utiliza, imagens de paz e de liberdade, sol da justiça, asas, bezerros soltos. Então, veja as imagens que o profeta utiliza. Esse sol nascendo, né? Nascerá o sol da justiça. Quando você está lá numa alta madrugada, certo? Lá acordou de noite, teu coração está ali te sufocando com problemas e aflições, teu coração está ali sufocando, tu acorda de madrugada, tu tem a noção de que o sol nascerá, certo? O sol vai nascer, um outro dia vai começar, tu vai ter os problemas ali do dia para resolver, você tem a certeza que o sol nascerá. Meus irmãos, nós temos que ter a certeza que esse sol da justiça nascerá, mesmo que nós habitemos em trevas, habitemos numa situação difícil, nós temos a certeza, olha, o sol da justiça vai nascer. Tá? Então, é isso que o profeta está dizendo. Isso digamos assim, isso traz uma paz muito grande. Para a gente continuar nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, de continuar a nossa caminhada, certo? Nós sabemos que o sol da justiça vai nascer, certo? Então, essa é uma mensagem que nos traz paz. E nos traz liberdade também, vejam, asas, né? Essa imagem de voar, de bezerro solto, como o José Fábio colocou, né? Se solta o bezerro, ele sai pulando de alegria e tudo mais. Meus irmãos, aqui na imagem do sol, veja como essa da imagem da fornalha, do fogo, né? O sol, é claro, ele é uma benção, né? Sem sol aqui a gente estaria... Hoje nós estamos num dia ensolarado, né? Como é bom o sol, como é agradável o sol, mas o sol também pode ser um flagelo. Se você está numa situação no deserto, lá num ambiente muito seco, aquele sol queimando sobre você. Então, mas aqui a imagem é do sol raiando com uma bênção, tá? Meus amados, vejam que Malaquias está profetizando sobre a vinda do Messias. E realmente, a vinda de Cristo nos libertou da condenação do pecado. Então, nós já sabemos que o sol da justiça já nasceu. Que nós podemos viver sem a condenação do pecado. Ele já nos libertou como esses bezerros soltos
que pulam alegres, né? Então, meus irmãos, a vinda de Cristo já nos libertou do pecado. Nós continuamos, claro, somos falhos, ainda somos filhos de Adão, mas nós não temos mais a condenação do pecado, né? Isso tem que trazer alegria ao nosso coração. Vamos ler ali Mateus 5, 10 a 12, para como Jesus, digamos, no Sermão do Monte ainda, fala sobre isso. Então, 5, 10 a 11, ali no final das bem-aventuranças, 10 a 12. Então, veja, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O sol da justiça, meus irmãos, é o Evangelho. Malaquias estava profetizando a vinda do Messias. Então, bem-aventurados perseguidos por causa desse sol da justiça que já raiou, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, meus irmãos, Jesus está nos dizendo, como Malaquias estava dizendo, vai nascer o sol da justiça e vocês serão como bezerros alegres, soltos da estrebaria. E nós, então, meus irmãos, Jesus está dizendo a mesma coisa para nós, regozijai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão. Tá? Então, vamos passar então para o versículo 3 agora. O versículo 3, então, vai tratar aqui em Malaquias da separação dos ímpios dos santos e da relação dos ímpios e dos santos. Vamos ler ali o versículo 3. Olha só o que Malaquias diz. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, como eu já disse na introdução, o Evangelho de Cristo já faz essa separação. Porque o Evangelho é como uma espada que reparte a terra entre os eleitos e os não eleitos. O Evangelho está sendo pregado no mundo todo. Não há quem não conheça Cristo. Praticamente, digamos assim, quem hoje pode dizer que não conhece que existe um Jesus, que existiu Jesus na terra, que Jesus veio à terra? Quem não conhece a Jesus? Então, todos, de alguma forma, ouviram alguma passagem do Evangelho, já ouviram sobre o Evangelho. E o Evangelho, então, meus irmãos, ele faz essa separação entre quem é santo e quem é ímpio, quem é eleito e quem não é eleito. Tá? Então, essa separação ela já existe do nosso tempo. Tá? Se Malaquias estava olhando para a sua sociedade da época e vendo assim, puxa, estão todos pervertidos aqui, estão todos, eu não consigo ver em Israel hoje a diferença entre os ímpios dos não ímpios. Eu não consigo ver mais. Está tudo mesclado, Tá? Malaquias estava dizendo, não, haverá uma separação entre os ímpios e os santos. Tá? E essa separação, meus irmãos, o Evangelho trouxe essa separação de uma forma nítida. Tá? Então, mas mesmo assim, vocês podem se perguntar, mas em que os ímpios parecem prosperar na terra? Né? Os ímpios ainda parecem que eles prosperam na terra. Tá? Nós temos essa separação, mas
tantos ímpios que parecem viver uma vida felizes, prósperas. Então, veja, nós vemos ímpios no controle político, tá? Assumindo posições políticas, pessoas que não são santas, que estão lá por conta de outros interesses. Nós vemos ímpios prosperando na vida material, com muitas riquezas, com muitos bens. Mas, meus irmãos, na vida espiritual, naquilo que é o mais importante para nós, os ímpios estão sendo elevados espiritualmente? Eles são elevados, eles estão numa posição acima de nós? Será que Malaquias, quando diz que pisareis os perversos, ou seja, os santos numa posição e os perversos embaixo, ele está falando de riquezas materiais? Ele está falando de dominação política? Certamente ele está falando do quê? Da esfera espiritual. E nós já somos elevados espiritualmente. Meus irmãos, se a gente não tiver, se a gente não encontrar na nossa vida a paz que vem do Senhor Jesus Cristo, para muitos problemas, e nós vemos aqui, por exemplo, posso dar um exemplo da morte. Nós acabamos de perder o nosso pastor emérito, acabamos de perder irmãos aqui na nossa igreja, familiares, muitos irmãos perderam familiares recentemente. Meus irmãos, como nós lidamos com a morte, com essa perda, e como as pessoas lá fora, os ímpios, lidariam com essa perda? Certo? Então, isso já nos revela que espiritualmente nós estamos numa posição superior. Certo? Por quê? Porque é uma paz que nós vivemos por conta do Espírito Santo. O Espírito Santo nos traz paz para lidar com os problemas, lidar com as dificuldades, lidar com coisas que vão acontecer independentemente da nossa vontade. Independentemente da nossa vontade, nossos amigos, nossos familiares, nós mesmos vamos morrer. E como nós lidamos com isso e como os ímpios lidam com isso? Então, como nós lidamos com as esperanças e como eles lidam com a esperança? Todos nós temos esperança. Onde está a nossa esperança e onde está a esperança dos ímpios? Então, meus irmãos, o Evangelho de Cristo já nos eleva naquilo que é mais importante, que é o acesso ao Pai. O Evangelho, Cristo morreu para que nós tenhamos comunhão com Deus, para que nós possamos nos achegar a Deus. Quem tem isso, meus irmãos? Quem tem essa possibilidade de fechar a porta do seu quarto e colocar a Deus as suas dúvidas, os seus problemas, para que Deus revele a sua vontade, oramos para que Deus faça a sua vontade? Meus irmãos, quem tem esse acesso ao Pai? Nós temos esse acesso ao Pai. Isso é claro, isso digamos, traz uma diferença enorme para a vida do crente. Então, irmãos, enquanto os ímpios, eles estão presos à terra, eles estão presos ao que acontece aqui agora, eles estão presos no presente, eles estão presos à matéria, à riqueza material, aquilo que eles possuem, e vejam o quanto que eles imaginam em acumular riquezas para lhe dar uma sensação de segurança que eles não encontram na riqueza. Por mais rico que a pessoa seja, ele não tem segurança na riqueza, ele sabe que um dia ele vai morrer. Ou ele quer esquecer que vai morrer e se acha eterno, mas ele não é eterno. Então, eles estão presos unicamente nessa vida. Meus irmãos, antes do Evangelho, nós estávamos todos nessa situação.
Se não fosse o Evangelho, nós estávamos todos assim. Então, essa profecia de Malaquias, embora essas profecias elas só serão cumpridas assim 100%, digamos assim, na segunda vinda de Cristo, elas já se cumpriram hoje. Olha, meus irmãos, pisareis os perversos. Os perversos, eles não têm aquilo que nós temos. Eles são como cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Nós sabemos disso. Eles estão presos a essa terra. Eles são como pó da terra aqui. Nós temos a esperança de vivermos junto ao Pai. Nós temos acesso ao Pai. Meus irmãos, além disso, meus irmãos, Cristo deixa claro que na sua igreja haverá falsos profetas, haverá falsos líderes, haverá pessoas que falarão em nome de Deus, que não são santos. E nós vemos ali, como a gente vê na mídia, pessoal, Deus na boca de tantas pessoas, falando em nome de Deus, ou falando de Deus, olha que... Deus está na boca aí, é moda falar de Deus hoje. Nessa eleição foi moda, todos queriam se apresentar como servidores de Deus, né? Só que é o seguinte, a segunda vinda de Cristo vai depurar ainda mais isso, certo? Vai depurar, por quê? Porque nós temos a igreja visível de Cristo, certo? Como aqui a nossa igreja visível, mas nessa igreja visível nós temos a igreja invisível, ou seja, aqueles que porque pode haver no nosso meio, é claro que há no nosso meio pessoas que não são santas, que não se converteram realmente. E Cristo diz que vai separar o joio do trigo. Ou seja, nós já temos uma separação, certo? A igreja já faz essa separação, o Evangelho já faz a separação dos ímpios, mas os ímpios terão ímpios dentro da igreja, terão falsos profetas dentro da igreja, e a segunda vinda de Cristo, então, terminará esse trabalho de separação. Vamos ler ali Mateus 7, Novo Testamento, Mateus 7, versículos 21 a 23. Então, Cristo vai dizer assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, Deus aqui está trabalhando ali, está profetizando a mesma profecia, uma profecia muito parecida com Malaquias, dessa separação dos santos dos ímpios, mas aqui Cristo já está apontando para uma separação dentro da sua própria igreja. Tá certo? Da sua própria igreja, daqueles que dizem estar em nome de Deus e realmente não estão. Porque muitas vezes é moda, né? É moda, faz parte de ser bem visto falar em nome de Deus, certo? Mas estão falando em nome de Deus por conta de outros interesses, tá? Vamos ir para o versículo 4. Então, aqui no versículo 4, Malaquias vai dizer, só deixa eu... no versículo 4, Malaquias vai dizer, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, o profeta exorta, então, o povo de Deus, a conhecer sua palavra, a estudar sua palavra, não se desviar de seu caminho, mesmo em ambiente hostil,
Então, a justiça de Deus para com os santos nos abençoou com o Espírito Santo. Isso aqui é maravilhoso, meus irmãos, porque nós podemos conhecer a palavra de Deus realmente por conta do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, nós olharíamos para essa palavra assim como se fosse uma fábula, como se fosse uma historinha, como se fosse algo escrito por homens dentro de um contexto cultural, como muitas vezes as pessoas falam da Bíblia. Mas nós olhamos para esse livro como sendo a palavra de Deus, por conta do Espírito Santo. Vamos ler ali Mateus, versículo 17 a 19. Em Mateus vai dizer o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Veja que o mandamento de Deus, de Jesus aqui, de Cristo, é o mesmo mandamento que Malaquias está deixando para o seu povo. Conhecer a lei de Deus. Ensinar corretamente a lei de Deus, ensinar corretamente a palavra do Senhor. Tá? Então, meus irmãos, no versículo 5 e 6, Malaquias vai, então, profetizar sobre João Batista. Tá? Então, ali, Malaquias anuncia um profeta antes da vinda de Deus à terra, João Batista. Então aqui está dizendo: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o profeta, ele está apontando para João Batista. Aqui ele usa imagine assim, Malaquias teve a visão de Deus, certo? Sobre um profeta que viria à terra antes da vinda do Messias. E qual palavra que ele usaria para falar desse profeta? Ele usou então a imagem de Elias. Aqui, no caso, ele não está dizendo exatamente que Elias viria à terra, certo? Mas é essa imagem, como a imagem da fornalha, da árvore, é a imagem que ele utilizou para, digamos assim, informar o povo de Deus. Virá um profeta, né, que vai, então, antes do Messias virá um profeta. E veja como Jesus, então, em Mateus 17, vamos abrir ali rapidamente, 17, de 10 a 13, o próprio Jesus explica isso, tá? Explica esses versículos de Malaquias. Olha só, Jesus vai explicar esses versículos, tá? De 10 a 13. Ele vai dizer o seguinte: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessários que Elias venha primeiro? Ou seja, eles estavam questionando: olha, Jesus, esse Jesus não é o Messias, porque Elias teria que vir primeiro. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Certo? Então, aquele Elias. Então, veja, que quando Cristo está dizendo, no versículo 6 ali, que ele converterá o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, é aquilo que Jesus está dizendo: ele restaurará todas as coisas. Ou seja, imagina uma sociedade conflituosa. Pai brigando com filho, filho brigando com pai, ninguém se entendendo,
era como era Israel, antes da vinda do Messias. E João Batista, então, de alguma forma ali usado por Deus, ele preparou o ministério de Jesus. Como? Modificando o coração da sua época, modificando o coração do povo. Então, João Batista representou um grande avivamento espiritual do povo de Deus, tá? Que preparou o ministério de Jesus. Então, houve um avivamento espiritual através de João Batista. Veja lá que Mateus 3, versículo 4 e 6, vai falar sobre isso. Mateus 3, então, vai dizer o seguinte: usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Veja, meus irmãos, é claro que aqui é uma figura também de linguagem. Saíram a ter com ele Jerusalém. Tá? Então, a cidade saiu a ter com João Batista. A cidade, claro, não foi toda a cidade, provavelmente. Alguns devem ter era um coração tão endurecido que não foram, mas imagina-se que grande parte da cidade de Jerusalém foi até João Batista. E isso levou até os fariseus e os escribas até João Batista, porque está todo mundo indo até João Batista, os fariseus foram até lá. E aí João Batista falou: vocês são raça de víboras, vocês estão aqui por causa dos outros, não estão com o coração realmente restaurado. Então, meus irmãos, foi toda Jerusalém, toda a Judéia. Imagina, se falar assim, houve um avivamento que toda a Sapiranga veio à igreja presbiteriana, né? Até mais ou menos essa imagem. Todo o Campo Bom foi para a igreja, né? Claro, não foi toda Campo Bom, mas você imagina uma grande parcela da população indo para João Batista, certo? Então, meus irmãos, nós aguardamos o sol da justiça já brilhou, mas aguardamos o retorno de Cristo. Toda a criação espera a volta do Salvador, para redimi-la aí por completo do cativeiro do pecado. Então, meus irmãos, assim, para concluir a lição, então já estamos com o nosso tempo praticamente se esgotando. Então, meus irmãos, entre Malaquias e João Batista, que Malaquias profetiza, houve 450 anos de silêncio de Deus para o povo de Israel. E nesse tempo, meus irmãos, foi um tempo de silêncio, mas um tempo que aconteceu muitas coisas, nesses 450 anos. Muitas coisas aconteceram, muitas transformações culturais e sociais aconteceram. Eu, para preparar essa lição, andei tentando estudar um pouco desse tempo aqui, desses 450 anos. Daria uma aula, digamos assim, à parte, mas só para dizer algumas informações, tá? Que eu deixei para o final. Então, teve mudanças culturais, ou seja, a língua grega se tornou dominante. Então, todos aqueles povos, então, mesmo os judeus estavam falando grego. Então, isso, não vou entrar em detalhes como isso se deu, mas porque a história é grande, mas é o seguinte: o grego, então, era uma língua, digamos, pensa assim, todo mundo conhecido da época, desde Roma até a Palestina, o norte da Ásia, todo ali o Oriente Médio, o sul da Europa, ali, toda aquela parte conhecida que era o Império Romano, falava grego. Tá? Já houve a tradução do Antigo Testamento, já tinha havido a tradução do Antigo Testamento, que é chamada de Septuaginta, ou seja, quando os discípulos, quando os apóstolos foram pregar fora de Jerusalém, eles já tinham o Antigo Testamento traduzido em grego,
tá? Então, isso foi preparado nesses 450 anos. Já havia uma dispersão de judeus por todo o Império Romano, certo? Os judeus, por conta de problemas, muitos problemas sociais que Malaquias estava falando lá nas suas profecias. Muitos judeus já tinham ido para muitos lugares do Império, tá? Já havia uma dispersão do povo, não por conta de uma dominação, simplesmente, mas porque eles estavam tentando uma vida melhor em outros lugares. Assim como há brasileiros no mundo todo, havia judeus ali em todo mundo conhecido. E houve a construção, então, de sinagogas, que não havia no período ali, até Malaquias, ali não havia essa construção chamada sinagoga, que era tipo assim vou dar um exemplo assim não muito correto, mas era tipo um CTG gaúcho, certo? Então, para onde vão os gaúchos, eles levam o CTG, levam a sua cultura. Então, a sinagoga era então esse espaço onde os judeus podiam ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra através dos fariseus. Os fariseus eram aqueles que ensinavam a palavra nas sinagogas, e fazer orações. Eles não sacrificavam nas sinagogas, porque o sacrifício era limitado ao templo. Mas eles faziam orações a Deus e estudavam a palavra nas sinagogas. E as sinagogas foram o meio utilizado para os apóstolos pregarem o evangelho, que primeiro eles iam nas sinagogas. E em todo o Império Romano, então, em todas as cidades havia sinagogas. Então, eles iam lá, se dirigiam para aqueles judeus, e muitos se converteram a partir disso, tá? Houve o término da edificação do Templo de Jerusalém, um pouco antes, esse mesmo templo que Jesus, então, profetizaria que ele seria derrubado, que ele seria, ele foi realmente no ano 70, e havia, meus irmãos, se você estudar esse período dos 400 anos aqui, você vai ver que houve muita confusão, muita guerra, muita luta, mas, próximo à vinda de Cristo, houve uma paz. Tá? Então, próximo à vinda de Cristo, o Império Romano viveu sobre paz. Tá? Então, Cristo não veio numa época turbulenta, certo? Porque se Cristo viesse e estourasse uma guerra, as pessoas estariam assim preocupadas com a guerra mais do que a mensagem de Cristo. Provavelmente não estariam. Então, Cristo veio numa época de paz. Então, nós vemos então a mão de Deus. Então, embora o silêncio de Deus, não houve um profeta nesses 450 anos. Então, houve Malaquias e João Batista. As estradas também. As estradas faltou aqui eu colocar, mas a estrada sim, né? A própria navegação do Mediterrâneo estava bem adiantada, né? O conhecimento do mar Mediterrâneo para fazer a navegação de forma segura, isso já estava também conquistada antes da vinda de Cristo. Então, meus irmãos, se Deus não falou, Deus estava preparando a vinda do seu Filho, a vinda do Messias. Então seria isso, tá? Obrigado pela aula, pela compreensão. Até uma próxima.